Fala, meu povão do nono ano, tudo certo com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo na paz, compreendendo aí o conteúdo. Então, a gente finalizou o conteúdo aí de fatoração de polinômios, que foi os 5 métodos apresentados a vocês, e hoje nós entramos na parte de equações do segundo grau, que fatoração de polinômio é um pré-requisito bastante importante para a gente compreender essas equações do segundo grau. E eu não poderia iniciar esses estudos em relação a equações do segundo grau sem falar no caso de Galileu Galilei, que foi um físico, matemático, um astrônomo e um filósofo aí que viveu na Itália, e ele teve um papel importantíssimo aí na Revolução Científica. Né? O Galileu ele foi responsável pelos estudos que envolve, no caso, queda livre de corpos. Uma das histórias que conta é que ele subiu ao alto da Torre de Pisa e lançou várias esferas que tinham massas diferentes e conseguiu equacionar. Quando ele equacionou, né, essa queda livre desses objetos, ele chegou em uma equação que a gente fala que é uma equação do segundo grau, ou seja, era a gravidade que multiplicaria pelo tempo, isso dividido por 2 era igual à distância percorrida por essas esferas que estavam em queda livre. E quando a gente observa esse tempo elevado ao quadrado, certo? Esse 2 aqui, ó, que a gente chama de grau de uma equação, isso daqui é o que caracterizou uma equação do segundo grau. Por isso que ele teve um papel bastante importante aí no que se refere a equações do segundo grau. E mais à frente, principalmente em física, quando estiverem estudando física, vocês vão conseguir compreender mais o que é essa equação. E no final dessa unidade eu volto a discutir exercícios que envolvem esse tipo de problema. Mas era só para dar um norte a vocês em relação a equações do segundo grau. Então, avançando mais um pouco, então, galerinha, falado, né, em relação a Galileu Galilei, eu trouxe essa questão aqui para a gente discutir em relação a ela, e o final das contas nós vamos entender mais um pouco o que seria essa equação do segundo grau. No comando dessa questão, ele me fala o seguinte, que considerando os polígonos, responda às questões no caderno. Ele pede no item A qual é a expressão que representa a área desse quadrado. Então, nós temos aqui, ó, a figura número 1 é um quadrado, a figura número 2 nós temos um retângulo. Mas qual é a expressão que representa a área desse quadrado? Então, a área de um quadrado, você multiplica um lado pelo outro. Então, multiplicando um lado pelo outro, sabemos que essa área em azul vai ser x vezes x. Se x vezes x é a mesma coisa que x elevado ao quadrado. No item B, ele fala qual é a expressão que representa a área do retângulo em laranja. Então, a área do retângulo em laranja vai ser 3 vezes x. 3 vezes x, e se resulta em 3x. Na questão C, ele fala o seguinte, que se eu pegar, certo, a figura 1 e subtrair a figura 2, vai resultar em um valor de área que será igual a 4. E ele pede que eu monte uma expressão que representa a subtração da minha área 1 pela minha área 2. Então, o valor que vai representar essa subtração vai ser o quê? Eu subtrair minha área 1 menos a minha área 2, que é 3x, e ele fala que isso daqui, certo, é igual a 4. E aí, chegamos à seguinte conclusão, que essa equação é uma equação do segundo grau. Aí vocês me perguntam, mas por que, professor, isso é uma equação do segundo grau? Porque quanto a gente observa o expoente dessa equação do segundo grau, certo? O meu expoente, que tem o maior valor numérico, é o meu expoente que representa o número 2, certo? Então, é uma equação do segundo grau porque ela tem um grau igual a 2. Se fosse uma do terceiro grau,
o meu maior expoente seria 3. Se fosse do quarto grau, 4. Se fosse do quinto grau, 5. E assim infinitamente. Beleza? Então, uma equação do segundo grau, ela tem essa característica do maior expoente ser igual ao 2. Mas essas definições, elas eu vou trazer ela com uma precisão maior. E aí, na questão D, ele fala qual o valor entre esses aqui, ó, 2, 5, 9, 6, 4, 8, 7, 10, 12, que eu vou substituir no lugar do meu x, que vai resultar nessa área que resta igual a 4. Ou seja, resolver uma equação do segundo grau é justamente isso. É encontrar um valor numérico que satisfaz a minha equação. Como assim satisfaz a minha equação? Eu vou substituir um valor no lugar do x, tanto desse x quanto desse outro x. Lembrando que esses dois x eles são valores iguais. E quando eu fazer essa substituição, vai resultar em um número que? Igual a 4. Então, para a gente não testar esse tanto de números bem aqui, eu vou logo direto ao ponto. Eu vou falar para vocês que o meu x é igual, certo, a 4. Vamos fazer esse teste? Então, olha, fazendo x igual a 4, nós vamos chegar no seguinte resultado. Então, aqui, o x vai ser elevado ao quadrado, então o meu 4 vai ser elevado ao quadrado menos 3, que multiplica quem? Que multiplica o x, mas quem é x? É 4. Isso tem que ser igual a quanto? Igual a 4. Será que realmente vai ser? Olha só, 4 elevado ao quadrado é igual a 16, menos 3 vezes 4 é 12. Isso daqui, 16 menos 12, resulta em uma área igual a 4. Então, um valor que satisfaz essa equação, ou seja, os lados desses quadrados aqui, ele vai ser igual a quanto? Igual a 4. Aqui vai ser igual a 4, certo? E esse valor aqui também será igual a 4. Então, resolver uma equação de segundo grau é justamente isso. E aí, essa letra E, eu vou deixar aí ao encargo de vocês. Como você faria a resolução dessa equação para encontrar tal número? E aí vocês podem trocar ideias entre si, mas lembrando que um dos modos de resolver essa equação é por fatoração de polinômios, né? Aqui é um trinômio. Agora eu não sei se é um trinômio quadrado perfeito. Então está lançado aí o desafio para vocês acharem que x, certo? X é igual a 4. Por que x é igual a 4? Tranquilo? Lembrando que esse tipo de equação ele era bastante utilizado, certo, pelos povos babilônicos há cerca de 4.000 anos. 4.000 anos já era conhecido esse tipo de solução. Agora, esse tipo de solução era conhecido mais por meio da geometria, por meio da visualização. Eles não utilizavam a álgebra, no caso, não utilizavam a fatoração de polinômios, no caso, para resolver esse tipo de problema. Mas, por eles terem que fazer muitos cálculos de áreas, no caso, para suas plantações, para mapear os seus territórios e aí por diante, eles desenvolveram uma vasta teoria geométrica nas soluções desses problemas, certo? Falado isso, né, vamos avançar mais um pouco e vamos conhecer mais a fundo, no caso, o que seria, no caso, uma equação do segundo grau com uma incógnita. E aí eu trago esse probleminha para vocês aí, ó. Ele fala que tem duas salas, aqui é um escritório, imagina essa figura bem aqui como um escritório, e ele fala o seguinte, que essas duas salas, certo, elas são quadradas, certo? E ele fala que essa sala, que essas duas salas, mais esse corredorzinho bem aqui, ó, mas esse corredor tem igual 40 metros quadrados de área. Aí ele pega e fala que cada sala tem x metros de lado. Então, se é um quadrado, essa parede tem x metros, essa outra x metros, tudo aí tem x metros de área. E ele pega e fala que a largura desse corredor tem uma largura de 1 metro. E aí ele pede para você calcular qual é a medida x do lado de cada sala quadrada.
De acordo com a figura e os dados do problema, podemos concluir que... E aí a gente começa a fazer o cálculo dessas áreas igual a gente fez anteriormente. Ele calcula a área dessa sala, se é um quadrado. Se é um quadrado, aqui tem x metros, aqui também tem x metros. Então, a área da sala 1 seria o quê? X elevado ao quadrado. A área da sala 2 também seria o quê? Elas não são iguais? X elevado ao quadrado. Agora, qual seria, no caso, a área desse corredor? Olha só, essa parede desse corredor aqui, ó, é um retângulo. Vocês concordam que é um retângulo? Onde é que eu estou passando a caneta? É um retângulo. Que comprimento é esse daqui, ó? Esse comprimento não é x mais x, ou seja, aquela parede daquele corredor tem um comprimento de quanto? De x mais x. Então, essa área ao total tem uma área de quanto? De 2x. Então, essa área desse corredor bem aqui, certo, é o que? É 2x vezes o quê? Vezes 1. Então, nós temos aqui, ó, certo? 2x, que é o tamanho dessa parede, multiplicado por 1. Então, a área desse corredor é igual a 2x. Então, nós temos a área da sala, que é x elevado ao quadrado, a área do corredor, que é igual a 2x, e a área total ele fala que é quanto? 40 metros quadrados. Então, eu posso dizer que a área das minhas duas salas, certo? Que vai ser o quê? 2 vezes x, ou seja, 2 vezes a área da sala, mais a área do corredor. A área do corredor é igual a quê? 2x, igual ele exemplifica nessa parte bem aí. Então, se a gente for observar, a gente vê que essa segunda equação aqui, ó, é uma equação que você já conhece, uma equação do primeiro grau. E quando a gente junta essa equação que já é conhecida por vocês, mas essa outra que é do segundo grau, a gente obtém essa área total, e aí que entra, no caso, o nosso estudo desse conteúdo, que é equações do segundo grau. E nessa parte de baixo ele fala bem aqui, ó, obtivemos uma equação que não é do primeiro grau, que é essa equação total aqui, certo? E ele fala o seguinte, pois existe um termo em que a incógnita x se apresenta com expoente 2, foi o que eu havia falado anteriormente. E esse expoente 2 que caracteriza uma equação do segundo grau. E aí, mais uma vez, fazendo esse tipo de problema para a gente começar a ter uma luz no fim do túnel, nós entramos na parte dessa definição de uma equação do segundo grau. E aí eu vou até reescrever essa expressão aqui, ó, que ela é igual a 2x elevado ao quadrado mais 2x é igual a 40. E aí ele fala o seguinte, ó, denomina-se a equação do segundo grau na incógnita x, ou seja, naquilo que não conhecemos, chamamos de incógnita, toda equação da forma, então toda equação que tem essa forma aqui, ó, a vezes x elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero, e aí ele pega e fala, ó, em que a, b e c são números reais. Então, olha só, se a gente for fazer uma comparação dessa equação aqui, ó, no caso, o meu 2 seria o meu a, esse meu outro 2 aqui, ó, perdão, escorregou aqui, esse meu outro 2 ali seria o meu b, e esse meu 40 aqui seria o meu c. Eles são números reais. E tanto o meu b quanto o meu c, eles podem assumir um valor igual a zero. Mas o meu a, ele não pode ser, por isso que ele fala que o a é diferente de zero, justamente porque se meu a for zero, eu não tenho mais uma equação do segundo grau, porque 0 vezes x ao quadrado é igual a zero. E aí eu não tenho uma equação do segundo grau. E aqui ele começa a dar vários exemplos dessas equações do segundo grau. O primeiro exemplo que ele dá é o seguinte, ó, seguindo essa linha de raciocínio dessa definição, ele fala, olha, 2x elevado ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero, a equação do segundo grau, no caso, o valor desconhecido é a incógnita x, aí ele pega e fala, o meu a vale quanto? Vale 2, porque o a sempre é um número que está acompanhado ao x ao quadrado. E essa informação ela é importantíssima a gente ter ela em mente. Sempre temos que saber quem é o a, quem é o b e quem é o c.
Então, o meu A sempre é um número que está acompanhado ao x ao quadrado, e tomem nota disso daí, porque isso vai ser importantíssimo para quando estivermos aplicando o método de solução. Anotem isso. O meu A sempre é um número que está acompanhado ao x ao quadrado, no caso aqui vai ser o 2. O meu B sempre vai ser o número que está acompanhado a um número que é apenas a incógnita x, ele não tem nenhum expoente, o expoente dele é igual a 1. E o meu C, ele sempre vai ser um número isolado, um número sozinho, certo? Então essa daqui é uma equação de segundo grau, porque a definição, porque ela compreende dentro da definição. Nesse segundo aqui, ó, indo para esse segundo aqui, ó, ele fala x elevado ao quadrado menos 25 é igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau? Por quê? Porque tem uma incógnita, no caso, que é x, certo? Tem um expoente 2 bem ali, então é do segundo grau. Agora vamos ver por quê. É uma equação do segundo grau na incógnita x, ou seja, tem uma única incógnita, e ele pega e fala que a é igual a 1, ou seja, o número que está acompanhado ao x ao quadrado, ele é o a. Se ele não tem nada, ele tem o quê? Ele tem o 1, porque 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Como você não precisa escrever o 1, simplesmente fica subentendido que o meu a é igual a 1. O meu b é igual a 0. Por que meu b é igual a 0? Porque não tem espaço melhor, certo? O bx não tem o bx. Então, o b é igual a 0, porque 0 vezes x vai dar 0. Então, ele subtrai dessa equação. E o c, como eu havia dito, sempre é um número que fica sozinho. Então, o meu c seria igual ao menos 25. Beleza? E aí, ele chama o a, o b e o c, certo? O a, o b e o c de coeficientes dessa equação. Gravem bem esse nome, coeficientes. Então, os números que acompanham as incógnitas, certo? E que fica isolado, eles são o quê? Os coeficientes da equação. Então, ele fala que o A, o B e o C são chamados de quê? De coeficientes da minha equação do segundo grau, né? Se a equação for a incógnita x. Então, olha só, e aí ele volta a reafirmar aquilo, e aí vocês podem copiar essa parte, ó. Ah, será sempre o coeficiente do termo, sempre o coeficiente que está junto, ao x elevado ao quadrado é quem? Vai ser o meu A. O B sempre será o coeficiente que está apenas com x, sem ser o x que está elevado ao quadrado. E o C será o meu coeficiente sem incógnita, ou seja, ele é o meu termo independente, ele não está junto com nenhuma incógnita. Beleza? E aí, depois de ter falado isso, nós vamos entender que existe a equação completa e a equação incompleta. Ou seja, né, a equação completa, ela vai ser a equação que tem meus coeficientes A, B e C. Nesse primeiro exemplo, ele fala, ó, 5x elevado ao quadrado menos 8x mais 3 igual a zero é uma equação completa porque ela tem os meus três coeficientes. Ela tem o meu A, ela tem o meu B e ela tem o meu C. Então, ela está o quê? Completa, ou seja, de acordo com o quê? Com essa definição aqui, ó. Ela é completa. E aí, nós temos outros modos também de equação completa. Olha só, lembrando que meu coeficiente ele não precisa ser, que a minha incógnita, ela não necessariamente tem que ser só a letra x, certo? Ela pode ser t, z, w, o valor numérico que eu quiser, o valor da incógnita que eu quiser. No caso aqui, é uma equação completa, por quê? Porque, olha só, o meu A, ele vale 1, tem o A, tem o B, o meu B vale 12, e tem o C, meu C vale quanto? Vale 20, é o termo independente. Mas também nós temos, no caso aí, a equação que se diz incompleta. Ou seja, ou ela não vai ter o B, ou então ela não vai ter o C. São exemplos de equações incompletas. Olha só, x elevado ao quadrado menos 81, ela tem o A e ela tem o C. O meu A, ele vale 1, o meu B ele não tem, se não tem é igual a zero. E ela tem o C, que é o menos 81. Então, essa daqui ela não tem o quê? Não tem o B, certo? Já nesse outro exemplo bem aqui, ó, ela não tem
o C. Olha só, ela tem o A, que é o 10, certo? O A sempre é o que está acompanhado a incógnita elevada ao quadrado. Ela tem, no caso, o meu B vale 2, no caso, e o meu C vale quanto? Vale 0, não tem o C. E ela também pode ser uma equação incompleta quando ela tem apenas, no caso, o coeficiente A. Olha só, 5x elevado ao quadrado é igual a 0. Ela não tem o B e ela também não tem o C. No entanto, ela tem o que a definição diz que é imprescindível para a existência dela. Ou seja, o meu B pode ser 0, o meu C pode ser 0, mas o meu A obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. Ele pode ser negativo, ele pode ser uma fração, ele pode ser qualquer número real, menos 0. Beleza? Então, isso daqui é o que nós chamamos de equações completas em equações incompletas. Para início de conversa, são esses os termos e as definições que eu quero que vocês entendam, certo? Tem que estar afiado tudo isso. E a próxima aula a gente começa no processo de resolução dessas equações do segundo grau. A gente vai começar a resolver equações completas, equações incompletas, e tem um método de resoluções dessa equação que nós vamos aprender na próxima aula. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima.